Bom dia, ouvinte da Rádio Educativa, que reza comigo nesta quarta-feira, 8 de julho, 14ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com você, com sua família, no seu trabalho, na sua casa. Ouçamos o Evangelho do dia, Mateus 10, 1-7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos mostra o envio dos apóstolos, o chamamento, mas é interessante este linguajar inicial da missão de Jesus e dos discípulos de evangelizar primeiramente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós sabemos, e não precisamos ficar com ciúme disso, que Israel foi o primeiro povo a ser formado por Deus. Desde Abraão, Isaac, Jacó, desde a ida do Egito para a Terra Prometida, e aí vai nascer um novo Israel, que é o povo cristão. E se Israel estava como aquele primeiro povo a ser anunciado, aqui também aparece Jesus e seus discípulos para também anunciar a este povo em primeiro lugar. Nós sabemos que depois muda a trajetória de Jesus e dos discípulos para o anúncio a outras regiões, aos pagãos. Vimos isso nos Atos dos Apóstolos. São Paulo, apóstolo, o grande pregador para os pagãos. Então a igreja depois ela vai entendendo e estendendo a sua missão, vai levando a boa nova a todas as gerações na história. 2000 anos de história, a igreja continua trabalhando, evangelizando, libertando. E a Igreja Católica, ela pensa na libertação no sentido de humanização, de que todos tenham vida e vida em plenitude. Então, a Igreja Católica, ela entra em todas as questões políticas, sociais, estruturais. Não é que a Igreja Católica sai dando opinião, é porque ela vai mostrando o caminho certo, vai levando a mensagem do Evangelho para que todos possam receber esta palavra e se converter. Não podemos pensar somente as questões morais, mas devemos pensar também nas questões sociais, como a pobreza, a miséria, as pessoas que passam fome, aos desempregados, pensar nos índios, pensar nas pessoas que passam por dificuldades. Então, o objetivo dos apóstolos, o objetivo do cristão é expulsar demônios. E a pergunta que se faz é: quais os demônios que existem hoje? Os demônios dos preconceitos, dos racismos, das perseguições. Quantos cristãos, e às vezes dentro da igreja mesmo, persegue o outro, maltrata o outro? Então são os demônios que precisam ser destruídos, levar saúde, dignidade às pessoas e evangelizar. Evangelizar não é falar de Jesus apenas, isso até papagaio se ensinar ele fala.
Evangelizar é levar uma palavra de esperança, de conforto, é fazer com que a pessoa evangelizada seja recuperada, tenha vida, tenha dignidade. Nós passamos por momentos difíceis agora, de problemas de ordem psicológica, como a ansiedade, a depressão. Muitas pessoas me procurando com situações de desespero, de surtos psicológicos, de vontade de suicidar. E é preocupante este momento e devemos ter cuidado e rezarmos sempre para não irmos para um labirinto, para não nos perdermos, porque senão podemos entrar num surto, né? Podemos provocar em nós, e a gente vai percebendo devido ao vírus que as pessoas vão ficando mais tensas, vão ficando cansadas, as pessoas não sorriem. Eu postei uma piadinha no Facebook, até tirei, porque não teve graça, né? Ninguém percebeu que era piada. As pessoas estão tensas, cansadas, e é preciso que a gente busque mais esperança, nos libertarmos dos demônios internos, das nossas fraquezas, nos libertarmos de tantas coisas que nos fazem mal, que nos destrói, e tentarmos não fazer mal para o outro. Eu sempre vou dizer isso: não temos o direito de fazer o outro chorar, não temos direito de perseguir o outro. O que tem de pessoas que ficam preocupadas com o erro do outro? E aí a gente nunca conserta a si mesmo, a nós mesmos, quando nos preocupamos com o erro do outro, porque enquanto vemos o erro do outro, não percebemos o nosso. O Evangelho diz isso. A gente precisa tomar cuidado para não entrar num estresse emocional profundo. Busquemos evangelizar, e de evangelizai, Jesus vai dizer, mas levar uma palavra de esperança, de conforto, de fé. Não tenhais medo, tenha esperança, alegria no coração, fé. Passamos uma oração. Pai de bondade, rico de misericórdia, em nome de Jesus vos pedimos, e pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, peçamos ao Senhor que abençoe cada filho, cada filha, cada família. Leva, Senhor, paz, alegria, saúde aos corações humanos. Leve o vírus embora, mas também ajude este povo aflito, cansado, a se libertar, a viver melhor. Que o estresse da vida não nos destrua, que possamos vencer as dificuldades da vida, superar os conflitos, as crises, os medos. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja. Deus vos abençoe, vos guarde, vos ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus. Continue ouvindo a Rádio Educativa e tenha fé. Tenha fé. Fale de Jesus para as pessoas. Fale do amor de Jesus. Tenha paz interior. Acredite que você é capaz. Lute por você e lute para que o outro seja feliz. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.